Muito boa noite. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Rosane Coimbra, presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo. Com imensa satisfação que recebemos na noite de hoje, o Dr. Raul Vicentini, diretor de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Contamos com a colaboração da nossa vice-presidente, doutora Flávia Weg, bispo, e também da nossa secretária, doutora Maria Cecília Malícia. Doutor Raul, queremos ouvi-lo e já começo indo direto ao assunto, dando ao senhor a oportunidade de se apresentar e, na sequência, passarei a palavra para a doutora Flávia, que ela tem as perguntas formuladas pela comissão, para que o senhor pudesse nos esclarecer alguns pontos. Seja bem-vindo, doutor Raul. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Rosan, presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, doutora Maria Cecília também, nossa secretária, nossa vice-presidente, doutora Flávia, são pessoas que a gente convive, né, praticamente no dia a dia, e dizer que para mim é motivo de muita honra poder participar com a OAB São Paulo, e até um grande abraço ao nosso presidente, doutor Caio, né, que sempre é um incentivador desses eventos. E para nós, ainda mais no momento que nós estamos passando, né, a OAB é um dos pilares da democracia do país, né? É um dos pilares da justiça. E poder falar com uma comissão tão importante, tão atuante como essa, é motivo de muito orgulho para a gente. O Detran de São Paulo, já que o doutor Rosan pediu para que eu me apresentasse, e aqui eu gostaria de dizer, doutor Rosan, que nós também estamos aqui pelo perfil da página do Instagram, também falando a todos, né? O pessoal está aqui pelo Zoom. Eu disse que o pessoal aqui do Instagram, eles só vão ouvir o áudio de vocês com as perguntas e depois a gente continua respondendo para o pessoal. E, na verdade, o Detran tem passado por um processo de grande transformação, né? Desde quando o Detran ele se tornou uma autarquia, esse processo ele vem gradativamente na inovação, em algumas mudanças, para o cidadão, que é muito importante, trazendo alguns serviços de forma eletrônica, pelo portal, o atendimento mesmo presencial. Nós tínhamos um índice de aprovação muito grande junto às unidades, algumas unidades com mais de 90% de índice de aprovação. Portanto, assim, é motivo de que é muito trabalho, né? Não só do Raul Vicentini, aqui, que é o diretor de habilitação, mas também do presidente, doutor Falcão, dos ex-presidentes que passaram, dos ex-diretores também, porque na medida que a gente está num cargo e de passagem, né, então a gente tem que contribuir fazendo a nossa parte. Eu gostaria de passar assim, algumas informações, dizer para vocês e para quem não conhece o Detran, e até o gigantismo do Detran representa muito o que é o Estado de São Paulo. Nós somos 25 milhões de habilitados, né? Nós somos uma frota aí, quando você fala de veículos, de mais de 30 milhões de veículos, são 33 milhões de veículos. Então, nós estamos falando de emissão de muitos documentos, né? E nós estamos falando também de um processo onde a militância na área de advocacia de trânsito, ela está cada vez mais atuante do ponto de vista das relações. Hoje, o cidadão, ele procura o amparo jurídico, ele procura o respaldo jurídico. E na medida que a OAB, através da comissão, discute essas questões em matéria de direito de trânsito, para nós é importante por quê? Porque nós ensinamos o caminho correto, né? O trâmite correto. E o advogado, quando ele tem essa formação, evidente, no aspecto jurídico, quando se judicializa, ou mesmo na esfera administrativa, ele consegue defender as suas teses também. Então, a comissão ela tem sido muito importante, porque no dia a dia nós não cuidamos só da advocacia de trânsito, falando em cassação e suspensão, mas nós temos as nossas portarias, tem a questão de veículos, documento de veículos, nós temos lá a área de pátios, de leilões, na área de trânsito também você tem as portarias que regulamentam os CFCs, os processos administrativos junto aos CFCs, e aí por aí vai. Então é uma área muito vasta, ampla,
onde o advogado ele pode atuar com base numa legislação federal, sempre amparado com o Código de Trânsito, mas aí nós temos as resoluções, as portarias, as deliberações e um emaranhado de legislação que faz com que a advocacia de trânsito seja sempre atuante do ponto de vista de estudar, se reciclar e estar aberto a novas informações. E a OAB tem nos ajudado muito, porque quando há alguma pacificação de entendimento, é justamente a OAB que tem nos auxiliado nesse aspecto. Eu gostaria de agradecer, doutor Rosan, eu sei que o senhor está, ali é muito elegante, né? Todo mundo fala o seguinte, ó, todo mundo em home office tem que trabalhar com roupa de trabalho. Eu tô quase. Falei, hoje vou sair da camiseta e vou colocar uma camisa, pelo menos. Mas o doutor Rosan, muito elegante, de terno, gravata, né? E numa cidade feia, né, doutor? Natal, uma cidade maravilhosa. Então, o senhor está muito melhor que a gente aqui. Mas parabéns aí pela iniciativa da Comissão de Trânsito, doutor Rosan, doutora Maria Cecília e doutora Flávia. Muito obrigado pelas palavras iniciais. E, de fato, acabei de chegar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, foram 3 dias de viagem, e deu tempo de vir preparado para participar da reunião, e não podia, em homenagem aos que nos acompanham, estar aqui presente, e agradeço suas palavras pela minha elegância, me sinto lisonjeado. O senhor também é uma pessoa de muito bom gosto. O doutor Náutico falou assim, ó, tá chegando o Natal, eu pensei que ia antecipar o feriado para hoje, Natal. Eu falei, já vamos fazer amigo secreto aqui já. Antecipando tudo. Falou, não, é o doutor Rosan que está em Natal, não é porque o Natal vai chegar. Então já boa notícia. Que nós já vamos pular a fogueira de São João aqui na época de pandemia, são os novos tempos, né, doutor? É isso aí. Eu agradeço, inclusive, pelas palavras que realmente o doutor Caio Augusto, nosso presidente, tem nos incentivado a esses eventos, da mesma forma o doutor Ricardo Toledo, nosso vice-presidente, e essa maravilhosa comissão que nos tem apoiado, e também o pessoal que trabalha na Secretaria de Eventos, que estão nos acompanhando, providenciando todo o aparato e fazendo o meio de campo na parte técnica para nos ajudar. Eu gostaria de passar rapidamente a palavra para a doutora Flávia, porque essa noite nós vamos ter bastante assuntos para tratar, e eu sei que o Detran, eu como advogo há 30 anos, desde 89, de fato nós tivemos no evento, né, na cerimônia que foi criado a autarquia Detran, lá no Salão dos Pratos, né, no Palácio do Governo, acompanhando os eventos, assim como nós procuramos participar de todos esses eventos, porque nos é muito grato ver o Detran evoluindo. O Detran, inclusive, parabéns ao CETRAN também, tenho sempre dito que está transmitindo as reuniões de julgamento pela internet. A Jares também saiu uma regulamentação, e nós criamos dois grupos de trabalho, doutor Raul, que é justamente para apresentar sugestões, para ver se a gente leva algumas colaborações para os senhores aí, a fim de implementar algumas novidades. O senhor, numa outra reunião, pediu sugestões, então nós queremos colaborar. Nós temos muita vontade em participar, de ser ouvidos, e sabemos que os senhores nos darão ouvido, porque, afinal, nós estamos do lado oposto no balcão, porém, braço a braço, ombro a ombro, na luta por um trânsito melhor, um trânsito mais seguro, e nós sabemos do lema do Detran, que é prestar bom serviço aos cidadãos. E o advogado faz parte dessa empreitada. Doutora Flávia, eu queria passar a palavra à senhora, esteja à vontade para apresentar as perguntas e fazer sua apresentação, doutora. Boa noite a todos, doutor Raul, muito obrigada aqui por estar sempre disponível, atendendo a todos, né? Doutor Raul está super solicitado, está mais cotado que dólar nessa época da pandemia, né? É autoescola, é médico, é psicólogo, é advogado, é tudo, né? Então, ele está se virando nos 30 aí. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, eu sei que a nossa classe, os advogados, sempre tiveram portas abertas com você, e a gente só tem aqui o que agradecer, tá? De você estar conosco aqui. Vamos tentar responder algumas perguntinhas que são as dúvidas assim, mais latentes
do pessoal no dia a dia mesmo no Detran, tá, doutor? Ok. Então, vamos lá. Doutora Cecília, boa noite também, minha querida. A doutora Cecília vai ser intermediadora. Se conseguir aqui, vai trazer as perguntas, alguns questionamentos para a gente. O pessoal vai escrevendo aí no chat. Ela vai interrompendo a gente para pedir para o doutor Raul se der tempo para ele responder. Se não der tempo, ao final, aí a gente passa os questionamentos para o doutor Raul, né? Então, vamos lá. Tendo em vista a pandemia, doutor, e ter modificado toda a forma de atendimento para não ter aglomeração, né? As pessoas estão conectando cada vez mais virtualmente, trabalhando home office, a suspensão dos atendimentos nos postos, né, presenciais. Então, a primeira pergunta, não seria um momento oportuno para o Detran implementar o nosso pedido, que a gente está desde 2017 solicitando token para o excesso dos advogados, através do token, pelo site, pelo virtual do Detran? Doutora, não tenha dúvida. O Detran, ele tem... Eu vou te dar um exemplo do que nós estamos virando amanhã para a renovação, a chave da renovação simplificada, onde o cidadão ele não vai receber mais, não que ele vai receber mais, mas nesse momento nós não vamos emitir a CNH. E ele vai receber por SMS um token digital, né? Com um link para poder baixar a sua CNH digital. Os processos do Detran administrativos, nós temos que operar de uma forma muito parecida com o TJ, né? Com relação a prazos. Então, isso tudo depende do quê? Depende de sistemas. A Prodesp é a empresa que desenvolve todo esse plano de negócios, todas essas ferramentas, né? Todas essas regras de negócio. E isso, evidentemente, que eu já falei isso para vocês, que como o Detran ele tem várias demandas no que diz respeito às operações, né? Essa área, por exemplo, do direito, ela acabou ficando, e daí eu digo para vocês, porque eu que venho do Tribunal de Contas do Estado, no tribunal os processos físicos estão lá até hoje, estão virando agora para digital, eletrônico agora, né? Então você ainda tem um remanescente de processo físico. E o Detran, como ele não é um órgão com expertise na área jurídica, né? Então isso foi ficando para segundo plano, né? E de forma equivocada. Eu entendo que vocês merecem essa atuação mais firme e para fazer com que o órgão possa virar para a plataforma eletrônica digital. Nós já falamos com o diretor de sistemas, que é o Dr. Poiani, né? O próprio Dr. Falcão reconhece que é um movimento que ele tem que acontecer naturalmente. Algumas situações nós já conseguimos resolver, né, do ponto de vista de atuação do cidadão. Hoje o cidadão ele consegue subir o recurso pelo portal, então ele não perde o prazo, não precisa ir até a unidade. Nós temos casos, inclusive, depois que a gente virou e só foi dada essa opção para o condutor, que responde processo de suspensão, cassação, mesmo sem notificar, porque a deliberação 185 eles não nos obriga que notifique, os próprios advogados têm subido, através do portal, alguns recursos antes mesmo de ser notificado, né? Não vou dizer nem que é intempestivo, porque nós estamos reconhecendo esses recursos, mesmo sendo sem notificação. Intempestivo às avessas, né? Porque, na verdade, mesmo sem ser notificado, o advogado tem protocolado e tem enviado os recursos. Nós temos o SPDOC também, que é um processo que os costumam utilizar, e nós temos os processos físicos com relação àqueles processos em desfavor a condutores, que daí o exercício justamente da advocacia ir presencialmente, pedir vistas do processo. Isso a gente não conseguiu virar para o digital. A doutora Luciana, que é a responsável pela área, já tem todo um protocolo para poder atuar nesse sentido, digitalizando, enviando o documento via e-mail do advogado. O advogado, se ele quiser pedir vista, ele pode pedir via e-mail eletrônico, ele vai receber o despacho, enfim. Então, nós estamos conseguindo, ao nosso modo, para tentar conter um pouco essa questão da epidemia do coronavírus por conta dos prazos, nós conseguimos
adiantar parte desses processos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Indicação de condutor. Nós praticamente estamos zerando a indicação de condutor. Todos aqueles processos em defesa prévia que vai para a diretoria de habilitação, nós estamos praticamente zerando. A grande preocupação dos advogados era os cumprimentos de decisão judicial. E os advogados hoje não estão reclamando mais, porque está em dia o cumprimento das decisões. Tá? Eventualmente acontece um fato ou outro que acaba, mesmo porque a multa, o juiz ele vai arbitrar em cima do diretor de habilitação, quando não cumpre. Né? E daí chega lá coisas absurdas, né? Multa com valores astronômicos se não cumprir. Mas o Detran tem mantido, nesse tempo de pandemia aí que nós estamos vivendo, os prazos regulares, um esforço dos servidores. Os servidores não pararam de trabalhar, todo mundo está trabalhando, né? De forma remota, vai na unidade. Agora, o que está faltando? O que está faltando é justamente o atendimento. E daí fica algumas dúvidas com relação a alguns processos, e agora é importante a gente passar para vocês algumas informações para que vocês possam acionar o Detran, mesmo em tempos de pandemia, para que vocês consigam ainda atuar, né? Mesmo que a gente tenha uma deliberação aí que não nos obrigue, inclusive, a receber recurso, a fazer com que os prazos sejam mantidos, mas o Detran não parou. O Detran de São Paulo tem funcionado em algumas áreas. Evidente que o que depende do serviço presencial, o Detran tem respeitado o decreto do governador. Ótimo. Até porque o ideal é mesmo, né, doutor, que se consiga fazer alguma coisa, porque a demanda reprimida, a hora que voltar, vai ser bem preocupante, né? Tanto para o público como para nós profissionais, porque vai ter uma demanda reprimida, e mais a demanda do dia a dia, né? Então, assim... viu, doutor, nós temos uma demanda aí, vamos dizer assim, reprimida, represada, mas o Detran também não está notificando novos processos, né? Mas na hora que ocorrer a notificação para prazo, na hora que a gente reiniciar, nós vamos ter uma demanda gigantesca a partir desse momento, né? Por outro lado, toda demanda represada do Detran, nós estamos dando conta do recado e estamos nos livrando do passivo. Então, isso já é uma vantagem, né? Nós tínhamos lá, por exemplo, julgamento, defesa prévia, nós tínhamos lá uma demanda represada de 90 dias, né? Quase 100 dias. Hoje deve estar em 15, 20 dias, tá? Para a gente terminar. Quer dizer, se isso durar mais um tempo, para o setor nosso, ele consegue se livrar de toda essa demanda. Então, quando retornar, de fato, nós temos que ter principalmente com as mudanças, né? Resolução que está vindo, nós vamos ter que mudar o sistema e o fluxo para poder atender de forma mais célere, né? o cidadão e também o pessoal da carreira jurídica e os advogados. E, doutor, existe algum projeto assim efetivo dessas alterações para o retorno dos advogados nos postos de atendimento? A gente viu, começou a toda hora ver comunicado, portaria, resolução, e nós vimos essa última sua, da diretoria de habilitação, com relação aos médicos e os psicólogos, que diminuiu o número, né, dos clientes lá, os pretendentes condutores. Então, para a nossa categoria, para a nossa classe, vai haver uma diminuição de protocolo, de malote? Vai haver alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade é o seguinte, com relação aos médicos e psicólogos, toda demanda agora, vai ter que, do poupa-tempo, vai ter que ser absorvida agora nas clínicas, né? Então a gente vai ter essa questão para resolver. Esse pessoal, eles estão resolvendo de forma eletrônica, nós criamos um mecanismo com o nosso pessoal do credenciamento para que ele não precise ir até a unidade. Então, quem tem pendência está resolvendo de forma remota também. Tudo via internet, por e-mail, documentos, enfim. Nós estamos estudando agora um planejamento para o retorno nas unidades, né? O mundo, e aí é importante que se diga, né, quando você fala da advocacia em tempos de pandemia, o mundo vai ser diferente. O mundo vai ser diferente no fórum. O mundo vai ser diferente também no Detran. A princípio, a ideia é fazer com que os atendimentos voltem na medida que você tem aquelas pessoas que já são parceiras
e que têm pendências no órgão, né? Para você não misturar com o público. Então, a ideia é que você tenha um retorno gradual, né? E aí atender as pendências de CFC, pendências da advocacia, do despachante, nesse primeiro momento, e nem abrir as portas do Detran, você fazer um planejamento para atender com porta fechada e com agendamento, né? Com toda a cautela de higienização, distanciamento social, que vai ser muito importante, e também acompanhar a evolução do que está acontecendo com a pandemia. Eu sinceramente, doutores, assim, se me perguntarem como é que está, eu vejo pelo noticiário pessoas que ficaram também, que se adoeceram, que nós temos relação, algumas pessoas que faleceram também que a gente tem relação, e nunca a gente sabe qual que é a medida correta, né? Nós temos uma preocupação, primeiro, proteger o cidadão que vai ser atendido. Segundo, proteger os nossos colaboradores. Nós temos lá pessoas que exercem função, são terceirizados, né? E proteger os nossos servidores. Primeira coisa. Então, nesse momento, e eu vou dar um dado para vocês, só para que vocês tenham uma noção, a Armênia, que é uma unidade, as pessoas que estão aqui ouvindo nós no interior, não tem noção do como funciona a capital, ela atende 10 mil pessoas por dia. Na Armênia, nós temos mais de 90 mil documentos lá arquivados, que tem que ser entregue para o cidadão. Na medida que você abre uma unidade, você cria uma situação que pode comprometer, inclusive, a política do próprio governo, né? Que está contendo essa questão de aglomerações. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, né? Imagina, vocês que militam na capital e conhecem a Armênia, imagina se amanhã anunciar, estamos abrindo a Armênia. Imagina o que vai acontecer? Mesmo que seja com agendamento, você falou assim, vai atender uma pessoa a cada 15 minutos. Ali vai curioso, vai advogado, primeiro é curioso para saber o que está acontecendo, né? Quando junta gente, curioso é o primeiro que aparece. E daí vai vir pessoal de despachante, de CV, de desmonte, de vistoria. Vai aparecer todo mundo lá, porque todo mundo está com um problema pendente na unidade para resolver. Então, nós vamos ter que ter muita cautela. E essa discussão com relação ao atendimento, ao fluxo, eu quero discutir com vocês, como eu quero discutir com o CFC, como eu quero discutir com o pessoal da minha área. E daí, todo mundo fala o seguinte, mas é muito tranquilo. Vai lá, recebe lá o pessoal, os advogados. Quantos advogados vão lá? 30 só? Mas não é só advogado. Daí vocês imaginam que tem outras áreas que atuam também no Detran e que depende do atendimento presencial, em alguns casos. Então, nós temos que ter muita cautela, muita segurança no retorno. E nós estamos estudando um protocolo de atuação para poder fazer o melhor. Agora, se vocês me disserem o que é o melhor, estamos estudando. Em São Paulo, vocês observaram o que aconteceu? Põe o rodízio, tira o rodízio, tira o pessoal do ônibus. Na verdade, isso não é uma questão do governante que não... Nós nunca vivemos isso. Isso é tudo novo para a gente. Quem viveu isso, viveu há 102 anos atrás. E daí eu falando com uma tia que está com 90 anos, meu avô falou, meu pai me contava que ele... Quer dizer, isso é novo para todo mundo. Então, eu não tenho a fórmula, né? Eu não vou receitar cloroquina para ninguém, porque não sei se funciona, se não funciona. Então, nós não temos a receita certa. O que nós temos é a convicção que nós temos que estudar a melhor forma para retornar. Porque todo mundo precisa trabalhar. Porque todo mundo tem o seu ganha-pão e precisa sustentar a sua família. Então, isso é uma necessidade também do Detran e do governo do Estado para poder construir essas plataformas para que a gente possa avançar para frente. Doutora Flávia? Sim, eu entendo. Eu acho que foi uma excelente ideia começar paliativo por profissional, né? Porque aí dá para testar bem cada fase, não vai gerar tumulto, essa aglomeração. Isso não vai colocar em risco nem os próprios funcionários, colaboradores do Detran, nem o profissional que está lá, seja advogado, despachante, CFC, qualquer outro profissional, né, doutor? O importante para a gente, que causa muita angústia para a gente, é que a gente quer começar
a gente quer começar a trabalhar. Isso que eu acho que todas as categorias estão, assim, apreensivas, né? Mas sei que não depende de você também, né? E com relação, eu queria fazer até um elogio aqui, deu muito certo, todos os advogados, nossos colegas, ficaram assim super felizes e fizeram elogios com relação aos cumprimentos das ordens judiciais, né? Antes da pandemia, nós pegávamos uma liminar, uma sentença e protocolávamos lá em Deu um problema com a conexão aí, nós não estamos ouvindo. Doutor Rosan? Sobrou só eu e o doutor aqui, e o resto? Então, só estamos nós agora, doutora. Acho que a turma aí caiu agora, né? Conexão. Eu não sei, mas gozado, caiu o Rosan e a Flávia, né? Pronto, estou de volta. Tá me Então ouvindo? tá bom. Tá. E a doutora? Ela que estava com a palavra, né? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. A doutora Flávia falava da questão dos cumprimentos das ordens judiciais, né? Que mesmo antes da pandemia nós cuidamos disso. E outra, cumprimento de ordem judicial, o que mais me incomodava lá no Detran era o seguinte: por que cumpre uma e não cumpre a outra? Por que cumpriu uma antes e não cumpriu a outra? Então, nós criamos um fluxo lá, e muito bem resolvido pela doutora Luciana, que na medida que vai chegando nós vamos cumprindo, né? Porque nós não podemos dar preferência para um, porque um advogado é mais bonito que o outro, né? O que a tese do advogado é melhor que o outro. Então, nós fizemos esse fluxo até para não ter privilégio para ninguém. E quando a gente fez isso, nós conseguimos fazer com que o fluxo melhorasse e que as demandas fossem cumpridas a seu tempo, né? E com certa agilidade. Então, acho que foi muito importante aí para a advocacia, não só na capital, mas em todo o estado de São Paulo, que é uma reclamação geral, né? Isso de muito tempo. Quando eu cheguei lá, nós estávamos sempre tentando criar esse fluxo para tentar resolver. E eu acho que isso daí foi bem resolvido e bem solucionado nesse tempo. Eu acho que essa era a maior angústia dos advogados, né? De não ver uma decisão cumprida aí, demorar 1 mês, 2 meses, e o condutor dependendo desse descumprimento para poder regularizar a sua situação. Sim, doutor Raul. Caiu, né? Caí e voltei. Sim. Tá, estou aqui. Pois é. Está com a palavra, doutora Flávia. Obrigada, doutor. O que a gente queria elogiar é que, da forma que vocês fizeram para a gente, já que não pode ir em loco para protocolar a decisão, nós começamos a enviar por e-mail as decisões, tanto as liminares quanto as sentenças. E, assim, uma média de 3, 5 dias todas estavam sendo cumpridas. Então, assim, foi um tempo recorde para a gente, né? O que demorava 30, 40 dias, em 3 dias ser cumprido. Então, por isso que a gente insiste tanto de tudo ser informatizado, da gente poder fazer mais operacional por e-mail, seja malote por e-mail, seja o token, porque eu acho que isso vai ser o futuro. Não só em época de pandemia, a gente vê isso, quanto agilizou para nós, para a nossa classe, assim, essa comunicação entre o Detran, e foi efetivo, sabe, todos os cumprimentos. Então, isso é um elogio que eu queria fazer, que deu muito certo, que independente de pandemia ou não, eu acredito que nós deveríamos continuar sendo dessa forma esse protocolo. Doutor, nós queremos cumprir em meio-dia. Eu acho que 3 está demorando demais ainda. Se puder cumprir na hora, para a gente né, pra gente é importante oferecer resposta para vocês no momento, na hora. É que vocês sabem que nós temos um problema sério com relação a pessoal, né? O Detran ainda agora tem um concurso em vias de outros funcionários tomar posse. Alguns que tomaram posse acabaram indo para outras carreiras. Então, nós temos todas essas questões também para resolver internas. Mas, mesmo assim, nós temos dado resposta aí na medida para vocês. E eu cito lá o exemplo da doutora Thaís, né, que está sempre lá atendendo vocês.
e da doutora Luciana também. Na área de CFC, mais a doutora Andréia, que está sempre ali no atendimento, são as gerentes, e todos fazem um trabalho assim, de excelência, com maior dedicação, com todas as dificuldades que a gente tem. Então, vocês imaginam, eu queria que vocês assim, soubessem, não é contar, né? Nós não paramos de trabalhar, né? Nós não estamos vendo passar esse tempo de pandemia, aí, de isolamento, de quarentena. Porque todo dia nós estamos trabalhando para inovar, para melhorar, para construir. Né? Recentemente, agora não sei se vocês viram, o Detran lançou aí o licenciamento digital, agora o emplacamento delivery, né, que nós vamos fazer, a vistoria móvel, vai virar primeiro o emplacamento, depois agora a transferência também de propriedade digital. Então, são movimentos, né, que nós estamos criando, não só na área de veículos, mas também de habilitação, para poder facilitar a vida do cidadão. E daí muitos despachantes, mas o despachante vai ficar complicado. Não. Muitos despachantes que reclamavam, né, ele não precisa ir da unidade também, eles vão atender o cliente dele, ele vai imprimir o documento dentro do escritório dele, né? E continuar prestando serviço. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Aliás, eu falei com algumas pessoas da área, falou, puxa, está indo bem, eu não perdi o cliente, e o pessoal vem perguntar para mim como é que faz, eu vou lá e faço, e está dando muito certo. Então, quer dizer, a tecnologia, ela vem para ajudar. Nós somos contra quando ela vem para ajudar e tira, né, parte da mão de obra, deixa pessoas desempregadas, as pessoas numa situação... Mas o advogado, quem trabalha dessa forma... Eu costumo dizer o seguinte, o advogado que trabalha corretamente, que vai até o judiciário, que defende a sua tese, alguns, inclusive, chegam com algumas decisões que o próprio Detran muda o entendimento administrativo, né? Você junto ao CETRAN, o doutor Frederico, doutor, o judiciário está encaminhando nesse sentido, tem uma decisão do STJ, tem uma decisão do TJ de São Paulo. Para que nós vamos ficar entendendo de forma diferente, sendo que a justiça já pacificou? Então, nós estamos muito convictos que, a partir de agora, o trabalho tem que ser com vocês, com a advocacia, como sempre foi. E o Detran é muito assim, aberto a essas discussões, né? Tanto é que essas lives agora, antes eram presenciais. Eu sempre atendi a comissão de trânsito da OAB, os presidentes também têm a maior, né, empenho em poder atender, o atual presidente, doutor Falcão, os ex-presidentes também atenderam. Então, nós estamos à disposição de vocês. O que for para virar para a tecnologia, para inovar, nós vamos inovar. E se for para contribuir com a advocacia, nós vamos contribuir. Vocês podem ter certeza. Doutor Raul, eu peço a palavra para realmente confirmar que a doutora Luciana, a doutora Thaís são muito empenhadas e estão sempre acessíveis a nos atender, sempre quando há real necessidade disso, né? Evitamos sempre, logicamente, desnecessariamente procurá-las, porque nós sabemos o quanto que o tempo é escasso dos profissionais. E, de fato, nós tivemos diversas reuniões com o senhor e sempre nos recebeu em reuniões, das quais nós fizemos atas, né? E queremos colaborar realmente. Nós tivemos na Corregedoria do Tribunal de Justiça, conversando na época com o doutor Geraldo Pinheiro, que hoje ele é presidente do Tribunal de Justiça, levando justamente nossa preocupação, porque nós sabemos quanto que as demandas, judicializar não é o melhor caminho. Até por isso também procuramos o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, né, para o doutor Frederico, para que ele pusesse também, para que nós nos colocássemos à disposição para evitar justamente que o Detran possa sinalizar o que ele pretende, como ele se posiciona em relação a determinadas matérias, para que a gente não tenha necessidade de tantas demandas. Procurei também o próprio procurador jurídico, do procurador de Estado, para questões que poderiam ser pacificadas. Então, eu tenho a impressão, doutor, que o Detran do Rio Grande do Sul, ele, juntamente à comissão da OAB do Rio Grande do Sul, a doutora Schaeffer, que é a presidenta,
ela criou lá uma comissão entre os órgãos de OAB, porque nós sabemos que, às vezes, tem questões que, numa reunião, coisas do DSV, olha, o DSV está tendo... O DSV criou a possibilidade de acordo judicial, né? E nós já levamos para os senhores, inclusive, a ideia que poderia ser feito audiências conciliatórias. Nós não queremos, assim, de modo nenhum, facilidades. Nós queremos racionalizar o tempo e procurar um consenso em alguns para a gente não ficar perdendo tempo com tese que não vai dar em nada, né? Não é nosso intuito. Realmente nós temos um compromisso em procurar fazer um direito melhor. A minha luta na Comissão de Trânsito é para que todos os advogados se aprofundem no conhecimento e ampliem o horizonte de atuação, né? Então, nós queremos... Isso só é possível se nós fizermos realmente essas rodadas de conversa, de entendimento. Então, talvez, seguir esse caminho do Rio Grande do Sul, em criar um grupo de trabalho, OAB, DETRAN, DSV, DR, quem sabe disso tudo a gente possa ter um avanço, né, muito maior do que nós estamos tendo. Já temos coisas maravilhosas acontecendo, mas eu acredito que a OAB cumpre o seu papel de juntar as pontas, né, para tentar realmente esse consenso, porque para desembocar tudo no judiciário, nós a gente não foge do judiciário, mas ir no judiciário quando realmente houver necessidade vai ser muito mais interessante para todos, né? E satisfação do cliente, né? Do cidadão, como diz o governador. O que é o objeto maior, o fim maior, é o cidadão sendo atendido e estando satisfeito com esse trabalho. O advogado tem um importante papel nisso, porque um advogado chega no DETRAN, ele pode levar 40 casos mas já bem encaminhado, já praticamente ganhando tempo na frente, e isso é que nos dá uma vantagem, falando a língua de vocês também, a língua jurídica, a questão, como o senhor falou, do Código de Trânsito, das resoluções, porque nós estamos acompanhando, inclusive, os projetos. O projeto apresentado pelo Executivo, 3267, do ano passado, né, que está lá no Congresso. Então, nós temos acompanhado isso tudo com muita preocupação e atentos. Vai um convite para o senhor, a gente fazer essa... Tem algumas pautas de trânsito que eu até falei com a doutora Flávia ontem, eu não estou perdendo a noção do tempo, né, mas assim, foi ontem ou anteontem, que algumas pautas elas são muito conjuntas, né? Eu converso muito com as outras carreiras, né, as outras categorias, os outros parceiros do DETRAN, e na medida que você discute um PL, onde se discute o fim das aulas teóricas, os fins das aulas práticas, né? Aí quando você vai perguntar para o médico, ele fala assim, tudo bem, para que ter aula prática, teórica, sendo que eu vou fazer o meu exame do mesmo jeito, né? Mas daí vem uma mudança através do PL 3267, que pode tirar a exclusividade do médico e do psicólogo de trânsito do DETRAN. E daí a pauta começa a ser convergida, né, nos interesses assim, das categorias. Aí você pergunta para o médico, o que eu tenho a ver se vai passar de 20 a 40? Para mim é bom, porque eu corro, eu saio do consultório, eu vou para o hospital, eu levo multa, às vezes eu saio correndo e 20 pontos é pouco. Daí eu chego para o médico e falo, doutor, mas me diga uma coisa, quanto mais imprudência, quanto mais alguém sai correndo, mais acidente vai ter, mais o trânsito vai ficar violento, né? E o advogado também, né? Tem aquela questão de preocupação, porque eu quero que fique em 20 pontos porque eu vou ter mais trabalho. Não, não é isso. A questão dos 20 pontos é porque justamente o trânsito se tornou mais seguro, diminuiu os acidentados, os sequelados, as mortes, porque nós tivemos uma rigidez, né? Com relação à legislação de trânsito. O Código de Trânsito brasileiro, ele veio para, vamos dizer assim, dar um tom um pouco mais, né, de organização do trânsito, né, e de respeito mútuo. Então, na medida que você tem... O trânsito é convivência, o trânsito é sociedade.
O trânsito você convive com várias pessoas que você não está vendo, não está enxergando, mas a organização e o respeito, ela tem que existir, né? E o que eu sinto muito nas áreas que militam no Detran é que cada um só vê o seu lado, né? Quando, na verdade, existe um contexto geral, né, de preocupação. Então, o Dr. Rosan citou muito bem a preocupação com relação ao PL 3267, que diz respeito a todo mundo, mas não diz respeito só às áreas de trânsito, diz respeito à vida, né? Diz respeito às pessoas, diz respeito ao cidadão que não está enxergando o que pode acontecer lá na frente. E nós somos responsáveis em alertar as pessoas, em levar essa consciência para as pessoas, né? E eu vejo um movimento muito bacana, e a gente tentou integrar isso no Detran, dizer o seguinte, ó, pessoal da Comissão de Trânsito da OAB, fala com o Sindalto, fala com a Brapsit, fala com a Ampetra, fala com o Andesp, fala com o Abramet, todo mundo tem que estar em sintonia, né? As pautas são muito comuns, né? Quando a gente converge aí no ideal, que é o trânsito e a melhoria, nós temos que estar tudo junto, né? Hoje eu até tive uma discussão não, né? Conversei com o pessoal dos CFCs que vão fazer um movimento amanhã. Eu falei, eu não sou contra, eu acho que todo mundo tem que se manifestar. Mas como é que vai ser? Eu falei, não, nós vamos fazer uma campanha de alimentos, né? Nós vamos fazer uma manifestação em prol da segurança do trânsito. Nós queremos voltar a trabalhar, evidente, mas não vai ser só o mote da discussão voltar a trabalhar. Nós queremos levar à população que é importante o processo de formação do condutor. Aí, alguns cidadãos falam assim, mas o processo é ruim, o exame é ruim, o advogado só me enrola. Não é assim que funciona? Fulano é isso, tem que acabar com tudo mesmo. Bom, então daí, aí não tem discussão com essas pessoas, porque por mais que nós tenhamos os nossos problemas, a gente tem que avançar, melhorar. Retroceder não vai facilitar, não vai ajudar ninguém, né? Então, a ideia que se tem de um trânsito melhor, de você salvar vidas, é você ter uma unidade também das entidades que são ligados à matéria. Essa pauta é muito importante para a sociedade. E eu vejo aí a participação dos advogados da área, que militam na área, mas principalmente da comissão da OAB, que pensa nisso de forma muito consciente. Então, da minha parte, eu costumo dizer o seguinte, ó, às vezes o vilão pode ser o Detran em algumas situações, mas o diretor de habilitação, quando vai para Brasília, ele vai defender os CFCs, ele vai defender os médicos, os psicólogos, os advogados do trânsito, porque, no meu entendimento, as coisas avançaram e melhoraram. Quem conheceu o Detran no passado sabe que melhorou. Melhorou para o cidadão e melhorou também para quem atua e milita como carreira dentro do Detran. Então, eu acho que é importante a gente ter esse grau de consciência. É Vera, concordamos e temos visto, porque faz 30 anos que eu advogo na área do direito de trânsito. E eu sou testemunha disso. Eu vejo os próprios sites, a parte de agendamento, o esforço tecnológico para entregar, inclusive o Detran, o Serviço Poupa Tempo, é uma das bandeiras, né, do governo em apresentar um trabalho eficiente. E representa também economia para o Estado, porque quando o advogado ele é notificado, não precisa nem pôr no correio, já vai eletronicamente e vocês têm um controle muito maior. Doutora Flávia, vamos lá, porque o tempo avança rapidamente. Sobre a pergunta da resolução 723, doutor, como que está o Estado de São Paulo nisso? O senhor poderia discorrer o que o Detran já tem pronto para implementar, se já tem data, o que vai acontecer, se tudo com relação à suspensão, aquele bloqueio de revelia já vai começar a contar início e fim, se para quem inicia e tem notificação, nós vamos conseguir fazer o processo inteiro, a defesa, Jari, Cetran, normalmente, como se fosse um processo pelo SIM hoje, e só vai ser bloqueado quem realmente está revel. Como que vai ser essa transição? Bom, primeiro nós temos a resolução, né, 723, que está em vias de implantação sistêmica, né, o que não aconteceu ainda, tem uma demanda aberta aí durante um tempo já, e já está em fase de testes, né. Pela resolução, quer dizer, muda um pouco o processo, principalmente nos processos
onde você tem a revelia, né, e transito em julgado, quando o cidadão é notificado para entregar a CNH, né, ele tem aquele prazo em 15 dias depois do trânsito em julgado, e ele não entrega a CNH, pela questão da integração do sistema com a base nacional, praticamente ele vai entrar em cumprimento da penalidade de suspensão, até por conta da integração toda do sistema. Então, primeiro que a grande mudança é essa, né? Para cumprir durante a vigência da CNH, ele teria que obrigatoriamente ir até o posto do Detran e entregar a sua CNH. Nós temos um legado de processos, né? E daí tem uma discussão, quanto o prazo depois da notificação, quanto o prazo, é uma discussão jurídica que nós temos. Pela deliberação, tudo está suspenso, né? Os prazos estão suspensos. Quem criou isso não foi o Detran, tá? Quem criou isso foi o CONTRAN, foi o governo federal, né? O governo federal disse o seguinte, vamos aí praticamente suspender os prazos para que o cidadão não tenha que ir até a unidade. Mesmo assim, o Detran criou as ferramentas para que o advogado, o cidadão, pudesse fazer os recursos via portal. Então, esses recursos estão sendo analisados nos processos de suspensão, né? O que a gente tem que analisar é que algumas decisões judiciais, elas já têm como respaldo jurídico e fundamentação a 723. Então, naqueles novos processos, onde você vai argumentar o que está previsto na resolução, é evidente que quem já cumpriu, nós vamos ter que contar um prazo de cumprimento, né? Em alguns casos, o que aconteceu, doutora Flávia? Alguns advogados chegaram e pediram, eu quero o cumprimento da 723, porque meu cliente já passou 6 meses, ele correu uma revelia, ele quer regularizar a situação. Aí, no meio dos 6 meses, tinha uma multa. Aí ele foi cassado. Porque na hora que você estabelece o cumprimento, começo e fim, né, naquele período ele também não pode levar nenhuma multa, né? Se levar uma multa, ele pode ser cassado. Como isso não virou no sistema ainda, então nós estamos tentando nos adequar e também tratar o legado da mesma forma, né? Quem já passou o prazo da data do início de cumprimento, então já vamos virar tudo para 723. E nós estamos respeitando isso. O advogado ele vai lá, argumenta com a nova resolução, o Detran tem atendido e tem respeitado, e do ponto de vista da decisão judicial. Isso agora, nós estamos tentando a melhor forma do cumprimento administrativo, para que não ficar só na questão da judicialização. Precisa do advogado argumentar que existe a resolução. Não, vamos estabelecer um critério agora administrativo onde o cidadão está com a razão. Se ele já cumpriu, ele já cumpriu. Não tem o que fazer. Correto? Correto. O doutor, creio que a doutora Flávia caiu novamente. Acho que ela deve estar em alguma região que a internet não está muito boa. Então, vai falar, doutora Cecília? Fique à vontade, por gentileza. Não, pode falar, porque eu ia dar andamento na questão do questionamento que estão fazendo. Fique à vontade, vamos lá, pode ficar à vontade. Então, doutor Raul, é o seguinte, a grande maioria do questionamento aqui dos advogados mesmo é com relação ao token, ao nosso acesso, da mesma forma que a gente tem acesso no tribunal, no judiciário, né? Porque numa época atual, poderíamos estar trabalhando até mais tranquilamente de casa e depois, como já conversamos aqui, quando voltarmos, né, aos inícios do trabalho gradativamente e tal, também estaríamos não necessariamente comparecendo no Detran, estaríamos trabalhando através da digital, né, pelo token. E o doutor falou que já houve um pedido, mas assim, o pessoal está aqui, gostaria se o senhor pudesse, né, se comprometer com a gente um pouco mais sério de levar isso adiante, para poder concretizar, né? Nós estamos assim, o Detran tem, eu sou diretor de habilitação, né? É uma área técnica que demanda a área de sistemas, né?
A área de sistemas, ela tem várias demandas técnicas de todas as áreas, tá? Uma das demandas criadas pela diretoria de habilitação é justamente a criação aí do token do processo eletrônico. O SIM, ele já, a doutora Flávia disse, o SIM ele já te dá faz o passo a passo do processo quando ele sobe. Então você consegue ver a cronologia do processo, né? A vida do processo. Agora, se isso fosse de forma digital, onde o advogado tivesse o login com acesso para poder atender o seu cliente e acompanhar os prazos, para nós seria ideal. Você acha que nós, do Detran, nós queremos ficar cuidando de processo físico lá? Não é interesse nosso, nós queremos. Nós já demandamos a área de sistemas e o pessoal está em estudo para poder fazer, né, um processo adequado para que os advogados possam ser bem atendidos. Eu não vou poder te dar prazo, por quê? Porque o prazo ele depende muito de toda a rotina que tem lá em sistemas. E daí nós temos um mundo de coisa para resolver, né? Várias situações. Agora, o que eu me comprometo é de levar para a diretoria de sistemas, né, um pedido um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais pontual da necessidade para que a gente possa avançar o mais rápido possível, tá? Se eu te falar que vai ser daqui 1 mês, 2 meses, aí você vai me cobrar, né? O meu pessoal fala, quando é que abre as unidades? Não. Está valendo o decreto do governador, né? Sim, tá valendo não vamos falar em prazo. É só um compromisso. O nosso compromisso é fazer virar essa chave digital para que vocês tenham a melhor tranquilidade possível para poder atuar nos processos. Isso daí é um compromisso nosso e vocês podem cobrar a todo momento que nós vamos tentar o mais rápido possível resolver. Não tem dúvida. É interesse do Detran resolver. Sim, porque eu creio que vai ser visto de bons olhos por todos, né? Porque vai estar, assim, colaborando demais com o problema atual da gente, que é evitar aglomeração, né? Então, eu penso que vai ser bem visto e bem recebido por todos. E o que o pessoal pede, e eu também, como advogada, estou pedindo, é o comprometimento, né, do Detran, por sua pessoa nesse momento, de colaborar com a gente nesse sentido, né? A doutora Flávia, não sei se ela chegou a falar, com questão também, uma última colocação, só que foi comentado até, sobre a notificação do advogado dos processos que ele faz parte, enquanto a gente não tivesse acesso. Porque a partir do momento, é óbvio que a gente tiver o acesso pelo token, a intimação, a responsabilidade vai ser do advogado com relação a prazo, a tudo. Mas nós gostaríamos de saber se existe a possibilidade de a gente conversar e fazer um plano, um projetinho, para a gente poder ser notificado desses processos que a gente faz parte. A Flávia Tinha uma discussão com relação à forma de notificação, né? E a forma de notificação poderia ser através do Diário Oficial, por exemplo. Sim. Né? Mas daí você teria... nós temos ali um número grande de processos, isso demandaria uma condição complicada para a gente estar atualizando sempre isso, até pelo volume do Diário Oficial, embora hoje você também tenha o Diário Eletrônico, que você não precisa imprimir o Diário Oficial. Outra situação que nós tentamos via sistema é aquele através do push mesmo digital, onde você tenha no seu e-mail a todo momento, quando sai o prazo, você vai recebendo as informações, né? Então isso foi discutido também. O que eu acho que a melhor forma é o meio eletrônico. A partir do momento que o advogado que milita naquele processo administrativo, ele junto com o cliente dele, ou por procuração só, ele recebe as informações com relação a prazo, ele já está por satisfeito. Se a gente conseguir virar esse sistema e conseguir adequar isso, eu acho que é o que vocês precisam para atuar nos processos. Sim, né? justamente. E daí está resolvido o problema. Agora, isso para nós depende de sistemas, não é um processo tão simples do ponto de vista, né, de você poder implantar. Também não é complicado, porque nós temos outros órgãos que têm esse tipo de procedimento. Na esfera administrativa, são poucos que têm, órgãos que têm esse tipo de instrumento.
Se você for em órgãos de governo que também tem os processos administrativos, também carece de tecnologia para poder mudar isso, né? Porque vocês têm que entender, os advogados, que o DETRAN é uma autarquia que cuida de processos administrativos, né? Na área de trânsito, e que você cumpre decisões judiciais, porque nós somos acionados pelo judiciário, né? Então, nós não funcionamos como um tribunal de justiça. Embora, como você tem as instâncias de julgamento, você tem lá o recurso no CETRAN, na JARE, em defesa prévia que vai para a JARE, nós não temos vamos dizer assim, essa estrutura orgânica como tem o judiciário, né? Então, nós temos que criar isso, criar a ferramenta. Você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O cidadão, às vezes, ele quer cumprir a penalidade. Ele quer renunciar ao processo de pensão. Daí o processo, ele foi entrando com recurso, ele subiu para o CETRAN. O CETRAN é um órgão autônomo, é um conselho. Nós não temos como aceitar a renúncia dele. Ele se obriga a esperar a decisão do CETRAN. Nós estamos conversando com o doutor Frederico para que isso seja possível. Imagina, é um interesse legítimo do cidadão. Eu quero renunciar, eu quero cumprir. Falou, você não pode cumprir porque está no CETRAN. Não tem sentido isso, né? Entendeu? Porque não há comunicação com relação a isso. Então, nós estamos tentando criar modelos, formas, ferramentas para poder melhorar a vida do cidadão e do advogado, tá? A prioridade é o cidadão, mas a gente sabe que quem são os gestores do direito, né, os operadores do direito, são os advogados, né? E, na medida, o cidadão, às vezes, não tem essa interlocução conosco a ponto de sugerir esse tipo de pauta. Então, o DETRAN vai, com certeza, e está sensível a todas as reivindicações de vocês e, na medida do possível, num tempo aí, né, que seja razoável, nós vamos conseguir oferecer respostas para vocês. Doutor Raul. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Peço uma parte aí. Nós temos o senhor que trabalhou no Tribunal de Contas, nós temos o processo tributário eletrônico, nós temos o processo disciplinar eletrônico. Então, o Estado ele tem, a administração pública ele tem o know-how, o conhecimento para implementar. E nós temos, da comissão, tido contatos, inclusive, com outros colegas de outras unidades do Estado, né? Eu bem sei que o DETRAN de São Paulo, por exemplo, ele fornece gratuitamente o PECOM, que é o prontuário do condutor, enquanto existem outros estados que cobrem uma taxa antes para disponibilizar, o que é uma tremenda de uma vantagem para o cidadão que é o condutor paulista, que ele passa a ter o histórico do seu processo. Ele sabe todo, para quem não sabe o que é o PECOM, é a vida do motorista, desde quando ele se habilita, mudou de categoria, venceu, teve segunda via, é a linha do tempo, né, que nós costumamos dizer também. Então, nós temos alguns exemplos interessantes, como, por exemplo, o DETRAN de Goiás, que você aperta o botão lá do computador, baixa o processo todo, não precisa selecionar as peças que você quer. Tem o DETRAN do Paraná, que é o DETRAN Fácil, né? Que também o advogado ele apresenta a procuração, libera e a notificação vem pelo próprio programa do DETRAN. Então, nós temos interesse em contribuir com vocês e fazer levar algumas dessas ideias, ações de ajudar justamente com um órgão mais eficiente, um órgão Está cortando, viu, doutor? Disponibilizando os serviços para o cidadão, né? Que o nosso bem maior é o cidadão e a satisfação dele. Tanto é assim que o próprio judiciário ele percebeu num dado momento. Isso daí, doutor Rosan, é um processo, aqui cortou o áudio, mas isso é um processo de tempo, né? Quando você consegue, primeiro, a doutora Flávia falou com relação ao SIM, quando você consegue enxergar a linha do processo já no sistema nosso, já é um passo para que você vá para o digital, tá? Quando você sai do papel e vai para o eletrônico, né?
você dispensa o papel, você já tem um mecanismo para poder mudar e alterar as ferramentas, né? A não ser que seja aquela coisa insana, como fizemos no passado, de você digitalizar documento por documento, tal, para depois virar... Não, o que é melhor? Você ir virando gradativamente os processos para eletrônico, na medida que vão, né, que a gente vai conseguindo mudar o sistema. E o Detran está nessa fase. O Detran é um órgão muito novo, muito jovem, vamos dizer assim, nesse aspecto. Embora vocês conheçam, vocês estão no Detran, o doutor Rosan falou, nem sei quanto tempo, eu não tinha nascido nessa época. Ele falou de 1988, eu não tinha nascido ainda. Viu, doutor? Eu não estava aqui ainda, não tinha nascido. Mas nessa época, o que aconteceu? Passou, né? Virou a chave, né? O Detran virou autarquia desde 2013. Nós somos jovens ainda, temos 7 anos, né, de novo Detran. E a Fazenda já tem um tempo mais já de atuação. Nós temos lá o Tribunal do Tite, que é um tribunal antigo já, né? E ele funciona como tribunal, embora seja também administrativo, do ponto de vista, né, do conceito, né? Porque mas é um tribunal já, vamos dizer, bem concebido, né? O Tribunal de Contas também, né, é um tribunal bem concebido. Portanto, é importante que a gente tenha essa dimensão, né? Estamos caminhando agora para o projeto do governo, que é o São Paulo sem papel, né? Que pode ser uma excelente oportunidade aí para a gente mergulhar de vez nisso. Doutora Flávia, peço a sua colaboração. Só um minutinho. Pois não. Pois não. Deixa eu... doutor. Pois não. Oi, tem um colega fazendo uma colocação muito interessante aqui, o doutor Reginaldo Mascarenhas, tá? Aí eu estou colocando a situação, porque eu não entendo muito bem dessa questão que ele está dizendo assim, mas vamos ver se vocês, já para passar isso para o doutor Raul. Ele questiona assim, não é possível a imediata inclusão do nome do advogado constituído no momento da publicação do processo? Só um minutinho, doutor. Porque naturalmente receberíamos a publicação. É só incluir o nome do advogado administrativamente. Não precisa alterar nada no sistema do Detran. Seria uma notificação automática. Eu não sei como funciona esse procedimento, né? As notificações, quem envia as notificações é o sistema da Prodesp, né? Todas as notificações são enviadas pela Prodesp. E se você enviar uma notificação para o condutor, se você tiver num processo conjunto, você vai ter que enviar via correio para um e para outro, em tese, né? Em tese. Se for eletrônica, não. Então, é que... por eletrônico, você manda para os dois têm a ciência do prazo. Então, o colega disse que se incluir, isso aí eu não entendo de procedimento, eu creio que o doutor também é uma questão técnica, né? Que ele fala que se incluir no despacho o nome do advogado, automaticamente nós vamos ser comunicados pelo Diário Oficial. Entendeu? Nós precisaríamos rever como funciona, né? Analisar como funciona isso. Não funciona dessa forma ainda. Nós precisamos mudar esse procedimento aí. Eu acho que dá para fazer. Isso. Então, precisa... Por favor, se o senhor puder já deixar anotado, né? É uma questão que pode ser que seja até mais fácil para resolver, né? O colega Exatamente. Que passou a... Obrigado, Reginaldo. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Se nós demorarmos muito para voltar, espero que não querendo ser pessimista, mas como vai ficar a situação desses cidadãos que já terminaram de cumprir a suspensão? Nós vamos poder enviar os certificados pelo sistema, igual a gente envia uma decisão judicial para cumprimento, para eles não ficarem cumprindo o dobro, o triplo de uma penalidade que eles já cumpriram e agora, por conta da pandemia, eles estão sendo prejudicados, todos nós, mas eles também não conseguir terminar, baixar esses processos? Na verdade, o que acontece? Nós temos que virar uma condição no que diz respeito à situação daquele que está apenado, que já cumpriu, né? E hoje como é que funciona para que as pessoas que estão nos vendo aqui entender? Ele faz um curso de reciclagem no CFC, ele recebe lá o curso e o certificado, ele entrega na unidade o certificado e automaticamente ela dá baixa, né? E ele regulariza a sua CNH pelo cumprimento do tempo, tá?
nesses processos, antes da pandemia, quem tinha feito o curso, ele não tinha como entregar a CNH. Ele não tinha como entregar o certificado. E a CNH dele estava retirada na unidade, né, ou o documento, autoriza com o documento de perda. Então, o que acontecia? O cidadão, eu tenho que entregar e regularizar. Daí nós conseguimos resolver isso. Foram 8.000 condutores. Como a gente já tinha na base, no nosso sistema, que ele tinha feito a reciclagem, então nós desbloqueamos esses condutores, que eles já tinham feito a reciclagem. Está aí cumprido as penalidades. E aqueles que, meio à pandemia, digamos que ele cumpriu até abril agora, recentemente, os 6 meses, os 2 meses, 1 ano, e terminou o prazo e ele está com a CNH vencida e ele não consegue regularizar. Muito provavelmente, nós estamos agora trabalhando para voltar com horário agendado às reciclagens, que não tenha aglomeração, que o cidadão possa agendar de forma individual no CFC e poder fazer o curso e a prova. Feito isso, ele pode subir também pelo portal, tá? O número ele pode subir ele pode pegar, antes ele precisava de uma autorização, não precisa de autorização, e ele já faz o desbloqueio dele, ele já faz o requerimento do desbloqueio. Então isso para a gente vai ser importante, porque ou você pode usar o cidadão que vai requerer, ou você pode usar a ferramenta dos próprios CFCs que enviam na nossa base que ele já concluiu o curso e fez a prova. Então é perfeitamente possível a gente resolver isso. Em breve, no momento assim, acho que em pouco tempo nós vamos estar resolvendo isso. Ótimo, porque daí se a plataforma já enxerga que ele foi apto Sim. no CFA, o próprio Detran já consegue liberar sem necessidade de um protocolo de um certificado físico, né? E não prejudicaria nenhum condutor, o cidadão, nem o CFC e ninguém, prosseguiria o processo, né? Porque agora ele tá sendo prejudicado. Sim. Ele está sendo prejudicado. Então, ele quer ver restabelecido o seu direito de dirigir, ele quer resolver a questão né, de forma legal, de fazer o curso, né? Hoje, atualmente, o maior problema é o seguinte, é aquele que quer entregar, né, para começar a cumprir, e aquele que já entregou e estava em vias de terminar a sua suspensão e não consegue resolver. Seria o mesmo sistema da reciclagem preventiva, né? Que já libera sem necessidade de entregar certificado. Exatamente. Então, a gente diminuiria a quantidade de pessoas, tanto o fluxo de advogados, despachantes no órgão, e já encurtaria esse caminho, né, doutor? Eu acho que, doutor, assim, com sistemas agora, nesse aspecto, dá para a gente resolver. Na hora que voltar a reciclagem, a gente consegue resolver. Tem algumas outras situações que o Denatran está mudando via CONTRAN. O CONTRAN está estabelecendo agora, tem uma deliberação 89 que fala das aulas presenciais remotas para a primeira habilitação. Nós temos aquela resolução 730 que fala do curso EAD, o curso EAD para a reciclagem. Então, são empresas que são homologadas pelo Denatran, que estão autorizadas a aplicar o curso. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo aí, não por conta do Detran, mas nível nacional, de algumas mudanças para poder facilitar a vida do cidadão. Então, excelente. Acho que a maior pergunta é quando vamos começar e quando começaremos com o token. Acho que essa é a melhor resposta que todo mundo aqui espera. Doutor, por favor, faz um esforcinho para ajudar a gente nisso, porque eu acho que a gente vai ajudar o órgão também, vai ser bom para o cidadão. Sim. A gente conseguindo esse token, conseguindo informatizar, vai ser melhor para todo mundo. Sim, eu acho que é o próximo passo. Eu acho que a gente tem que retomar isso, com certeza. E eu acho que é muito importante para que a gente possa devolver ao cidadão aí a condição de poder acionar aí os advogados de uma forma mais tranquila, oficial, onde o Detran tenha condição de dar resposta rápida, né, ao próprio cidadão, enfim. Eu acho que você fazer o token digital, o token onde você consiga estabelecer uma relação não virtual, mas que você tenha todos o acesso do processo e poder dar essa satisfação para o seu cliente, eu acho que é muito importante.
Agora, pessoal, eu vou só Flávia. voltar aqui, viu? Ó, porque tinha caído, né, aqui a conexão do Instagram. O pessoal reclamou, pô, caiu, tá? Então nós vamos retornar. Então, Flávia, acho que na hora que você caiu, não sei se você estava fora, o doutor se comprometeu que ele vai estudar esse caso com mais carinho, vai levar, vai tentar fazer acontecer essa questão do token, né, doutor? Não tem prazo, a gente não vai cobrar prazo, né, assim, data marcada, mas o doutor já pegou esse compromisso. E agora o Sim. doutor Roberto Faria também já está falando aqui com relação Só à que avisando, viu, doutora, que voltou aqui pelo Instagram, tinha caído, porque dá um certo limite, a pessoa falou, mas voltou, caiu e tal, então estamos voltando só para a gente finalizar aqui, tá bom? Certo. Então, voltando àquele assunto da notificação, até o doutor Roberto Faria de Santos, ele está, assim, confirmando o que o Reginaldo havia falado, que basta constar na decisão que vai ser publicada no Diário Oficial o nome e a OAB do advogado, que automaticamente nós vamos ser comunicados. Então, se o doutor também pudesse anotar esse porém, que talvez a Sim, solução já tá na agenda aqui para a gente verificar junto ao pessoal tá. de sistemas e com a Prodesp, que faz esse tipo de comunicado e notificação, para que a gente possa verificar. O que acontece? Todos os conteúdos dos comunicados são formulados pela diretoria de habilitação, mas todo o processo de notificação não é a diretoria que faz. Então, essa parte sistêmica e organizacional de envio toda a diretoria de sistema junto com a Prodesp. Mas eu vejo com eles a possibilidade da gente tentar mudar isso. Muito obrigado. Tá? Sim, doutor, e o que depender de nós para isso, a gente tem um caminho, enviar um passo a passo, até o que já ocorre nos outros estados, que o doutor Rosan tem bastante conhecimento, que já funciona dessa forma, para encurtar, para não depender do Detran e ter que ir atrás disso, a gente ajuda no que for possível, porque é interessante para nós. Né? O Sul parece que funciona muito bem, o doutor Rosana deve ter conhecimento. Eu já tinha ouvido falar de Goiás também. Me parece que o Ceará também está muito bem nessa. É que, assim, nós vamos. Não é puxar sardinha para São Paulo, mas São Paulo é outro mundo, né? O que nós temos aqui com relação às nossas demandas, né? Tudo em São Paulo dá mais trabalho que outros estados. Infelizmente, São Paulo ele tem esse gigantismo que daí você fala, mas é sistemas. Não, mas para você, imagina, nós temos vários pontos de unidades no estado, são 336 unidades, mais 309 sessões de trânsito. Nós temos os postos do poupa-tempo, nós temos os postos avançados do Detran. Então, nós trabalhamos assim com uma demanda gigantesca, né? Imagina o que é para nós, Detran de São Paulo, mudar, né, uma chavinha sequer, uma situaçãozinha que você muda, você complica a outra, né? Nós estamos agora nessa fase de ajuste com relação à renovação simplificada e divisão equitativa. Então, você muda uma situação, você compromete uma outra. Então, eu não entendo de sistemas, não é minha área, né? A gente tem um conceito só. E a gente passa esse conceito para o pessoal poder desenhar a melhor forma possível. Eu acho que esse pleito de vocês é legítimo, é justo e conte com o nosso apoio, sempre. Vocês podem ter certeza que o Detran vai fazer de tudo para que a gente tenha a melhor boa vontade de poder resolver. Compromisso nosso. Viu, doutor? Só me permita, enxergando pelo lado prático da coisa, e sem querer ficar no mesmo assunto, são tantos benefícios que essa particularidade possibilita, né? Que não é só a questão de... Vocês passam a ter um controle muito maior sobre os dados, né? Já que é tudo digital. Enfim, ganha vantagem para todos os lados e não há, de modo nenhum, desvantagens, porque a fluidez disso tudo
é muito maior, tanto assim que o próprio judiciário passou. Antigamente, eu tinha um mandado de segurança que chegava a demorar 3 anos. Em 1 ano, o processo já desceu do tribunal em menos de 1 ano. É impressionante a velocidade como que as coisas se dão. E, logicamente, que isso vai converter numa eficiência maior, como temos visto, a revolução digital acontecendo. E o Detran não pode ficar de fora e sabemos que está preocupado com isso e comprometido. Tenha-nos como parceiros e nos chame quando quiser, viu? Estaremos dispostos. Doutora Flávia, tem mais alguma outra questão que ficou em aberto? Qual é a data do token enquanto vamos começar? Ele vai me bater. Não, doutor, tá tudo ótimo, foi tudo bem esclarecido. Muito obrigada por você estar sempre aberto para atender-nos, para atender toda essa categoria, toda essa classe. Olha, não é nem uma puxação de saco, não, mas foi o melhor diretor de habilitação que nós já tivemos nesses 30 anos, né, doutor Rosan? Não foi? Atualmente, eu sou o melhor diretor do Detran de habilitação de São Paulo. Já tá bom, já. Diretor, né? A nossa referência é São Paulo. Não, né? na verdade, sim. A gente tem que contribuir na medida que a gente tá de passagem no cargo, né? Muitos outros diretores passaram, né? Eu costumo dizer que o melhor é sempre aquele que está, né? É sempre aquele que está ocupando a cadeira, né? E, na verdade, o que a gente tenta fazer é justamente acolher vocês, né, da melhor forma possível. Nem tudo é possível, né? Eu falo com outras entidades também. O pessoal reclama muito, poxa, mas por que não faz? Dá a impressão que você é fada madrinha, viu? Você está com uma varinha de condão e você, não funciona assim. Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento que nós nunca vivemos antes. E na medida que você tem uma situação como essa, doutora Flávia, eu acho que as pessoas que estavam muito distantes, né? Porque todo mundo estava assim meio bronco, né? Uns não olhavam para o lado, não davam bom dia, né? Porque o abraço, o aperto de mão, ele não é só por conta de formalismo, né? Eu acho que agora, nesse momento, por incrível que pareça, nós ficamos muito mais próximos do que em outro momento, né? Porque nesse momento, eu falo muito com o pessoal do CFC, às vezes eu tento responder todo mundo por mensagem, psicólogos, médicos, né? E nunca a gente esteve tão próximo, né, para poder discutir o futuro. Porque o dia a dia não nos permitia que a gente fizesse isso, né? O dia a dia, eu lembro da doutora Flávia chegando lá, não vim atrapalhar, eu quero falar 5 minutinhos. Eu quero fazer uma correção aqui, vou retificar. Porque daí ela ficava meia hora, mas tudo bem. Não foi no passado, tá? O sempre, melhor. né? Ó, meu marido tá xingando aqui que eu falei foi. Mas não é. Eu quis dizer assim, ó, antes de eu, doutor Rosan e a Cecília, que já estamos 20, 30 anos, a gente já passou por vários, né? Presidentes, diretorias. Então, assim, o mais acessível, que não faz acepção de categoria ou de pessoa, seja advogado, seja um despachante, seja o público, seja médico, é pau para toda a obra, né? Então, é nisso que eu quis agradecer. Ô, doutor, na verdade é o seguinte, teve um pessoal que chegou lá, né, para conversar comigo, né, no Detran, eu recebi muito bem e tal. Daí falou, tem como fazer isso, não vou falar o assunto. Falou, não tem como fazer. Mas não. Seguinte, ó. Então nós viemos aqui à toa. Eu falei, então, vieram à toa, porque vocês ouviram a realidade. Isso não dá para fazer. Só que você tomou café, estava quente? Estava. Porque às vezes está gelado, né? Mas quando o café está muito gelado é porque o diretor está de saída, né? Tá para sair. Então, pelo menos é o seguinte, a gente fala a real, né? Não adianta eu vir aqui, eu estou vendo aqui algumas perguntas do pessoal. Quando é que nós vamos voltar? Daí alguns falam assim, esse diretor só enrola, né? Mas não fala quando. Bom, se eu soubesse quando, eu tenho que combinar com quem, primeiro? O coronavírus, o Covid-19, não combinou como é que vai ser, né? E daí não depende só do Detran. Eu costumo dizer que nós lá estamos cumprindo ordem que nem todo mundo está cumprindo, né? Filho, eu não sei o que é certo. Fica em casa? Fica em casa. Sai de casa? não sei. Cada hora um fala uma coisa, né? Tem hora que fala assim, esse vírus não pega. Daí você
Pelo sim, pelo não, bom, eu morro de medo de pegar também, que nem todo mundo, né? Todo mundo vai para manifestação, vamos para a rua, vamos trabalhar, mas todo mundo tá bonitinho de máscara, né, dentro do carro, porque, na verdade, gente, nós estamos passando uma coisa que a gente não conhece, né? Amanhã ou depois, qualquer movimento que a gente faça, é para preservar a vida de todo mundo, não é o Raul, diretor de habilitação, o doutor Falcão, não é isso. Os governantes, eles têm uma responsabilidade. E daí, vocês são da área do direito, não dá para a gente politizar isso. O trânsito não tem que ser politizado. Entendeu? A gente não tem que dizer quem está certo e quem está errado, porque todo mundo está tentando acertar. Eu vejo, às vezes, o governador falando, e vejo muitos pontos que o governador leva para discussão, que eu entendo que ele tem a razão. E já vi também o presidente falar algumas situações que ele tem um pouco de razão. Mas peraí, como é que nós vamos fazer? O povo vai ficar numa situação ruim, vai morrer de fome? Mas também, né, ele vai pelo excesso, né, das situações aí, né, com relação à política de trânsito. A política de trânsito está tratando da mesma forma com que trata a questão da doença, né? O respeito à vida, ele vale para tudo, né? E o trânsito é muito importante para que a gente possa discutir essas questões aí, né, de melhorias, de avanço. Agora, o diretor do Detran não quer enrolar ninguém. O diretor do Detran, ele quer resolver, na medida do possível, tudo que for de acordo para que as pessoas tenham vida saudável, saúde. Para que ninguém amanhã fale o seguinte, ó, imagina como é que foi uma situação agora recente. Todo mundo reclamando do preço de máscara. Aí o Detran tem que comprar máscara, álcool gel para voltar. Você vai voltar à unidade sem álcool gel, sem máscara? Então, a primeira coisa, vamos comprar. Aí vem o Ministério Público, que é o colega, vocês gostam muito do Ministério Público, eu sei disso, né? E o Ministério Público adora advogado, né? Eu tinha falado com um deputado amigo meu, eu falei assim, você devia fazer o seguinte, colocar o promotor para trabalhar na delegacia, deixar o delegado e o promotor junto, para ver como é que ia ser, né? E o advogado vai lá e despacha, quando precisar. Então, na verdade, gente, o que acontece? Cada um fala uma coisa. Daí, se você não compra a máscara que é necessário pelo mercado que está oferecendo e você não consegue preço mais barato, tá roubando. É assim, né? Se o álcool gel custa o preço de uma long neck, tá vendo? Álcool gel é o preço de cerveja. Olha o absurdo, o álcool gel não custa R$3. E se você falar assim, eu não vou comprar e morre alguém, você é culpado do mesmo jeito, vai vir ação do mesmo jeito. Então, hoje, é muito difícil você decidir. É muito difícil para o governante decidir. Porque ninguém tem a certeza de nada. Tá? O que eu quero é ouvir vocês, na medida do possível, poder ir desenhando um processo junto. O pessoal do CFC chegaram para mim e eu falei, o que eu acho que nós temos que resolver? Questão da reciclagem. É importante voltar. Daí todo mundo fala assim, não, volta só para quem exerce atividade remunerada e está em serviço essencial. Não tem como você separar. Quem vai lá no CFC para fazer o processo, ele vai... Eu não tenho como ficar cercando quem tem, quem não tem, quem dirige ambulância, quem dirige caminhão. O processo é uno para todo mundo. Né? E não é justo, né, doutor? Não é justo se você pensar você fazer essa acepção de pessoas. Se todo mundo terminou a penalidade, está cumprindo, tem o mesmo direito, seja profissional ou não, né? Aí vem uma discussão muito correta de um cidadão que falou o seguinte, olha, eu tenho que resolver o problema da minha CNH, porque o seguro, se acontecer alguma coisa agora, eu sou o condutor principal e o seguro não vai pagar, porque eu tô com uma CNH bloqueada, eu já cumpri a suspensão. E esse cidadão não tem razão? Como é que ele vai responder numa eventualidade se acontecer um sinistro? Tá? Ele está com a razão dele. Falei para o pessoal do CFC, pessoal, e as aulas? Certo? Se tem Uber, se tem taxista andando com pessoas no carro, por que eu não posso também transportar o aluno e dar minha aula? Certo? É mais que justo. Tá? Mas é um processo de convencimento. Nós formulamos um documento, enviamos para o governador, nesse aspecto dá para funcionar. Com horário marcado, dá para fazer a reciclagem. Então, pouco a pouco, nós vamos voltando. Depois que voltar o exame, não vai ser como antes mais. Vai ter que escalonar,
horário, não vai ser 300 de manhã, de braço cruzado esperando, certo? Vai ter que ter horário. Na unidade vai ter que ser diferente. Tudo vai mudar. Ah, e se tiver uma vacina? Ah, aí vamos abraçar todo mundo, entendeu? Né? Beijar, abraçar e tocar a vida. Então, pessoal, saiba que nós somos os responsáveis, nós não paramos de trabalhar, nós estamos trabalhando 24 horas por dia para poder resolver toda a situação das pessoas que precisam trabalhar, tá? E outra, eu sou que nem vocês, tem cunhado? Você tem cunhado, doutora? Tem cunhado? Todo mundo tem cunhado na família, não tem? Eu tenho cunhado, que está com problema, não está trabalhando. Né? Então, cunhado, quem vai mais reclamar que não está trabalhando? O cunhado. Ó, tá mal, tá difícil, porque minha firma, é assim. Então, eu tenho família como todo mundo. O diretor de habilitação, ele tem dor de cabeça também, entendeu? E minha dor de cabeça é todo dia, para resolver problema. Então, não é só o segmento de vocês que está passando dificuldade. Eu tenho dono de bar, amigo dono de restaurante, né? Hoje eu vi, vocês conhecem muito bem na área jurídica, chegou uma notícia do Itamaraty, aquele restaurante fica no centro de São Paulo, que tem mais de 100 anos. Estão anunciando que vai fechar, entendeu? E alguns outros que estão fechando. Por quê? Porque se não voltar, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar funcionário. As pessoas vivem no contadinho. O CFC, quando a gente vai falar com o governador e com o secretário, com todo mundo, é o seguinte, ó, são empresas familiares, são empresas que trabalham o pai, o filho, a irmã, o cunhado, o genro, né, que é duro, trabalha também, o cunhado, trabalha todo mundo junto, entendeu? Então, são pessoas que vivem daquilo e sustentam sua família. E quando alguém mandou uma mensagem para mim, ó, eu estou desesperado, porque eu não vou pagar funcionário e não vou pagar aluguel, não tem mais condição, não entra dinheiro. Se não voltar logo, eu vou quebrar. E quebra mesmo. Quebra. Agora, o problema é só, as empresas não, o Detran vive de arrecadação. Eu vou dar um número para vocês. Sabe quantas emissões entre renovações, primeira habilitação, mudança de categoria, segunda via, que nós, o Estado de São Paulo, faz por mês? 400 mil. 400 mil é R$44 alguma coisa. Esse recurso entra no caixa. Ele paga funcionário, ele paga terceirizado, ele paga os insumos. Nós também vamos passar por um momento difícil com relação ao orçamento. Tem que suportar todos os compromissos, né? Então, é isso, pessoal. Gostaria que, mais uma vez, agradecer. Não sei se está acabando, né? Acho que está terminando mesmo. Desejar muito sucesso para vocês, assim, é duro desejar paciência nesse momento, mas, assim, muita resiliência, né? Que eu acho que é a palavra correta, né? Nesse momento nós estamos passando. Eu estou tentando ser muito resiliente, de não perder a paciência, às vezes, com pessoas que não entendem o momento que nós estamos passando. Eu acho que nós temos que ter sensibilidade para também entender a posição de todo mundo, porque eu entendo a posição de vocês, e desejar a todos o seguinte: vamos trabalhar por mais breve retorno, para todo mundo tocar a vida, como a gente sempre tocou, né? Ganhando o pão de cada dia. Eu sempre falo que a gente tem que, né, agradecer muito a Deus, porque muitas pessoas ainda estão suportando, né, algumas situações, outras não estão suportando, estão passando necessidade, estão passando fome. Se você vai nas periferias, aí, muita gente tentando sobreviver de doação, de cesta básica. O informal, ele ganha de manhã para comer o almoço, ganha à tarde para comer a janta, certo? E são pessoas que estão passando por muita dificuldade, e a gente, né, se sensibiliza, e pessoas que a gente conhece estão passando por dificuldade. Esse é um momento muito delicado da vida de todo mundo, né? Eu sinceramente, jamais imaginei, acho que como todos vocês, que um dia a gente ia viver uma coisa dessa. Jamais imaginei. Isso é uma coisa assim, parece coisa de filme, né? E daí a gente corre atrás, a gente tenta resolve aqui, complica aqui. Hoje nós estamos resolvendo, puxa, nós resolvemos tudo agora com a renovação. Mas e o toxicológico? Falei, puxa, o toxicológico. Não somos nós fazendo, é o Denatran, né? É o Denatran. O processo a gente não fiscaliza, a gente não tem o Detran, todo mundo acha que é o Detran.
Como às vezes o cidadão leva uma multa do DSV, foi multado aqui, sinal vermelho, porque Detran, não é o Detran que multou, mas não levou uma fama. O Detran leva fama de tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Então, pessoal, muita resiliência nessa fase que nós estamos vivendo. Eu quero me colocar à disposição de todo mundo, viu, doutora Flávia, doutor Rosan, doutora Maria Cecília, de toda a comissão do OAB e de todos os parceiros nossos, tá? E que a gente possa construir uma vida um pouco melhor a partir de agora, com mais solidariedade, com mais diálogo. Eu acho que o que nós vamos tirar de tudo isso vai ser esses ensinamentos, tá? E que Deus nos ajude sempre, que nos torne assim um pouco mais, né, pacientes, que nos dê luz aí, muita energia para poder suportar todo esse momento que nós estamos passando. Um grande abraço para vocês e obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você, doutor. Grande abraço, muito obrigada por tudo, viu? Obrigadão. Nós agradecemos imensamente, viu? Um forte abraço para o senhor. E Obrigado, desde quando o senhor Raul. participou da reunião lá no OAB, nós percebemos que é uma pessoa realmente comprometida. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigada, E hoje vocês sabem que tem muita live, né? Tem de psicólogo, de médico, de advogado também. Tem um mundo, que eu fui convidado para umas 10 já. Então, a concorrência tá grande negócio de live, né? Todo mundo está gostando um pouquinho, porque é a forma da gente se comunicar também. Mas o pessoal nosso é um pessoal de muita luta, muita batalha, e com certeza nós vamos passar essa fase aí. Eu desejo muito sucesso para vocês e, novamente, me coloco à disposição de todos, tá bom? Um grande abraço. Fique com Obrigada, Deus. doutor. Boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Obrigado por todos que nos acompanharam agora à noite. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos que assistiram e espero que a gente conseguiu esclarecer alguma coisa, né? Não pode se comprometer com grandes movimentos, mas creio que já dá para amanhã a gente acordar com um ânimo melhor, né? Uma esperança aí para uma vida melhor. Muito obrigado, viu, doutor? E obrigado a todos que ouviram a gente aí e participou. Obrigada, Ótimo. pessoal. Boa noite para todos, viu? Boa noite, muito obrigada. Eu estou continuando um pouquinho pelo Instagram aqui, tá, pessoal? E legal. pelo Instagram, só para tirar algumas dúvidas do pessoal. É evidente que não todas, mas dizer para todos que algumas situações, o pessoal aqui, eles mandam as perguntas, né? Inclusive alguns xingamentos também, né? Porque a gente também não está livre de as pessoas, às vezes, falam algum palavrão e tal. Bom, mas assim, para quem viu a reunião ministerial também, um palavrãozinho aqui, outro lá, não tem problema, né?